Bem, vamos lá, pessoal, para a gente não passar do tempo, infelizmente tem bastante luz e talvez a gente não consiga ver algumas imagens que foram colocadas aqui por conta do contraste, mas quem quiser chegar um pouquinho mais de perto vai poder aproveitar. Qual é a ideia da palestra de hoje aqui? A gente vai fazer uma modificação um pouco do tema, mas vai introduzir algumas outras coisas bem interessantes que vão se relacionar com a atividade que a gente está fazendo aqui hoje. Primeiramente, a gente quer agradecer o convite da Jornada. O nome não vinha na cabeça, né? Você fica tentando, da Jornada, para tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa à altura do que vocês gostariam de receber como qualidade de apresentação, né? Não demorando muito, vamos iniciar. A ideia é saúde e montanha, mas a primeira coisa que eu queria introduzir para vocês... Tá dando para ver essa foto? Ou tá difícil? O que essa foto aqui remete para cada um de vocês que estão vendo aqui? O que lembra de vocês? Isso é óbvio, né? É uma criança que está subindo. Pode ser também, tá? Mas o principal disso aqui é uma pergunta que você faz aqui. Todo mundo já passou por isso. E é óbvio. E o que uma criança faz? Ela começa como um livro totalmente sem nada escrito e ela vai escrever a própria história. E ela vai escrever a própria história do jeito dela. Ela vai aprendendo com o que vai chegando e cada um dos pequenos insights que chega nela, ela vai tentando, ela vai experimentando. E uma coisa bem interessante que ocorre com todos nós é esse tipo de coisa. Quando você começa a se movimentar, você começa a querer descobrir. Então, naturalmente, a criança mexe para um lado, mexe para o outro e começa a querer subir nas coisas. É quase que natural, né? E ela vai subir na cadeira, subir na mesa. E ninguém falou para ela que se ela cair dali de cima, 2 vezes a altura dela, ela vai se quebrar lá embaixo. A criança não tem limites ainda. Ela vai aprender e vai chorar bastante com isso. Mas raramente vai morrer, porque todos nós estamos aqui. E todos nós fizemos isso subindo coisas que são 5, 6 vezes a nossa altura. O que é 5, 6 vezes a nossa altura? É imaginar que eu estou lá de cima daquele poste, subindo até em cima dele e jogando lá embaixo. É isso que você está fazendo, sem corda, sem segurança. E o que é melhor, esse carinha que está subindo aqui, foi você. E você era baixinho, gordinho, barriga, nada de tanquinho. Tá? Ninguém falou para você que você não podia subir daquilo, que você ia se ferrar com aquilo. Só que você, como criança, como você não tem limite, você foi lá e fez. Você aprendeu com algumas coisas, evidentemente. Para outras mais arriscadas, teve algum limitador para você, mas na maioria das vezes, você simplesmente foi e exercitou a sua liberdade e cresceu com isso. Ganhou os machucados, aqui eu posso subir, ali eu não posso. E dentro do que você podia, e ninguém falou que você não podia, você fez muita coisa, muita arte. Pois bem, e aí a gente vai crescendo, né? E você vai subindo em outras coisas mais. Quem que nunca trepou em árvore, né? Ou então, de uma maneira muito lúdica, né? Ficou vendo coisa do telhado do vizinho, ou pôde aproveitar para ficar vendo alguma coisa acontecer, um passarinho, qualquer outra coisa de cima de uma montanha, ou de cima de uma pedra, ou de cima de um muro. Isso é o que a gente faz quando a gente é criança. A gente exercita a nossa liberdade e a gente começa a ver as coisas e aprecia muito correr. A gente estava aqui dando palestra e o pessoal, no meio da chuva, tinha um bando de garotos jogando bola ali, na chuva. Ninguém estava dizendo para ele, meu filho, você vai ficar resfriado. Não interessa, ele estava curtindo ali. Tá? Mas o mais interessante de tudo é que essas atividades em que você se mexe e sobe e trepa em cima das coisas... são muito fomentados por 2 motivos muito interessantes. Você não sobe só porque você quer subir ou a criança quer fazer exercício. Por que ela sobe na mesa? Porque você tem uma curiosidade, você tem uma descoberta. Dentro do meio onde você está vendo nos seus olhos, você tem um visual e você consegue ter uma percepção. E você aprende tudo aquilo que tem ali. No momento que você sobe, no momento que você olha de cima, você tem um visual mais longe, você percebe mais coisas. E aí você consegue não só alcançar coisas que você não conseguia alcançar, como você também consegue perceber coisas que você não conseguia perceber. Tá? Isso é um movimento natural e lúdico que você faz naturalmente sem perceber.
Mas é muito interessante na nossa vida em que a gente vai ganhando isso quando é criança e vai crescendo, e quando você fica adulto, você fica burro e não percebe mais que você podia continuar ganhando isso. A gente vai voltar a comentar um pouco disso. Muito bem. Coisas interessantes, é pena que não dá para ver muito bem. A gente tem algumas fotos bem típicas de coisas que a gente faz e que é muito legal. A gente pode andar de bicicleta. Quantos de nós não faz isso ou usa aquela do Itaú para ir para o trabalho, voltar? Normal. Vai correr. Aliás, tem gente de tênis aí direto, corredor nato, né? Tá? Ou muitas das vezes o que é mais bacana, como a gente está aqui agora, sentado com os amigos ou numa eventual reunião que seja, e está reunindo, comendo. Muito legal, muito bacana. É normal do nosso dia a dia. E o que você tem contra isso? Não tenho nada. Essa é a nossa vida do dia a dia e a gente repete isso várias vezes por vários momentos de outra maneira. E se eu comparar esses mesmos 3 eventos com esses 3 aqui? Eu estou andando de bicicleta, mas se eu andar de bicicleta no final do dia, na Serra do Lenheiro ou em outro local, ou se eu for correr pelas montanhas, ou ainda, eventualmente, quando for acampar com meus amigos, ou fazer aquele tipo de coisa que ele mostrou num trek, no final do trek, você celebrar no final do dia, sabe, num pratinho, uma coisa pequena, que aquela comida fica deliciosa porque é só aquilo que você tem. O que acontece desse cenário com relação ao cenário anterior? Nada contra o que a gente tem. O detalhe é que esses marcam a gente para sempre. São pequenos, mas são valiosíssimos. Você lembra muito mais disso aqui, daquela corrida, daquele fim de tarde que você teve aquilo, ou daquele comida, daquele miojo mal feito do caramba, mas você estava com aqueles amigos, e são momentos inesquecíveis. Isso daqui você pode repetir e é fácil, é comum, é o seu dia a dia, não tem nada de novo para você aqui. É importante, mas esse daqui alimenta a tua alma, porque são momentos que você vai guardar sempre. Aquele perrengue desgraçado que você vai dizer: filho da mãe, essa bota desgraçada daqui, eu tô com uma bolha no pé, esse negócio ferido. Você vai lembrar dessa bolha e ainda vai rir depois dela. No dia não, você vai estar pé da vida. Tá? E os outros da outra maneira. Percebe que quando você... O que você tem de mudança de um ambiente para o outro? No ambiente que você estava urbano, você tem recursos à sua disposição. Na medida em que você se afasta desse ambiente, você começa a depender muito menos do que você tem à sua disposição e muito mais do que você está propenso a se deixar levar e se privar disso. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não dá para tu levar a casa inteira para cima da montanha. Então você tem que começar a abrir mão do supérfluo. E você vai abrindo mão e você vê que é supérfluo porque você vai lá e volta vivo. Então é supérfluo. Se você voltasse debilitado, ferrado, com algum problema, você deve ter esquecido alguma coisa, mas não é o caso. A diferença que tem... Putz, essa foto é linda. Na vida da gente, quando a gente começa a ver as coisas de cima, a gente começa a pensar o seguinte: olha, na verdade, tem muito mais coisa do que meus olhos conseguem alcançar. Você consegue ter a diferença da sua pequenez e da pequenez das coisas. Eu estou me preocupando tanto com isso, quanto tem tanta coisa por aqui. Eu começo a ter que refletir sobre como é que é o meu e o meu ser em relação ao outro resto. Então, subir para as montanhas ou você fazer alguma coisa, geralmente num ambiente que está longe do centro urbano, e quase sempre você faz isso ligado a um ambiente mais distante, você está se distanciando não só do teu cotidiano, mas também daquele estresse gigantesco, dos problemas que você tem, e você está focando principalmente no principal, porque você tem que continuar vivo, você tem que continuar ação, você tem que continuar amando quem você quer, e aí você vai começar a realmente colocar foco no que tem valor. Perde a chance de tudo que não tem valor. Isso é muito fácil quando, por exemplo, você vai escalar. Para quem escala é ótimo, você sobe uma parede gigantesca. 2 coisas você faz quando está escalando, principalmente quando está difícil. Eu nunca vi alguém com uma coisa difícil ficar olhando lá para baixo. Você não olha para baixo. Você olha para onde a tua mão vai pegar aquela garra. É isso que você está procurando para não cair. E segundo, você tenta não levar problema junto com você. Se você leva um problema junto com você, pronto, acabou a tua escalada. Você está carregando os problemas. Você tem que ter foco. E quando você tem foco, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que me sair dessa situação, você pega, sai, às vezes você cai, não tem problema,
mas você tem um desempenho muito melhor do que ficar pensando em 2.000 coisas, 3.000. Quando você se destina a fazer alguma coisa fora do seu ambiente, naturalmente você vai deixando com o tempo as coisas que não prevalecem de lado, as coisas que não têm importância, e aí você passa a ter mais espaço no seu cérebro, no seu pensamento, no seu tempo, para você se dedicar a você. O que passa na sua cabeça ali é aquilo que realmente te importa. Pode ser pensar na sua família, em alguém que você goste. Ah, eu estou curtindo esse momento porque eu gosto de ver o pôr do sol. Ah, não, eu estou fazendo esse tipo de coisa, eu estou correndo aqui porque eu gosto de correr e só escutar aquela música, ou só escutar a natureza, não importa. Você está focado naquilo que tem valor e realmente é importante para você. E esse tipo de coisa você só consegue quando você começa a vislumbrar coisas desse tipo, né? Que tem um visual que você nunca viu na vida e que te remete a coisa, caramba, que bacana aquilo, que diferente. E eu também posso chegar aqui e também aquela foto que eu vi que é tão bacana, eu estou vendo com meus olhos ao vivo. E eu tanto tempo podia ter feito isso, podia ter visto esse tipo de coisa e outras coisas que eu também posso ver, e eu deixei de fazer com isso, e isso te realimenta para que você possa se deixar de privar de ter esse tipo de coisas em vários outros locais, em várias outras situações, e muitas das vezes você vai querer com isso também trazer outras pessoas, vem cá, para você tentar sentir o que eu senti. Um dos maiores prazeres que você tem na montanha não é só o seu. Depois que você entende que é aquilo, você quer levar outras pessoas. Vem cá para você ver essa mesma coisa, que você não precisa de dinheiro para isso. Você precisa de querer. Você precisa de deixar se levar e deixar de sair daquelas caixas de limitação e voltar a ser criança de novo. E por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso fazer também? Lembra, você já foi careca, baixinho, gordinho e ainda subiu em coisas com 3 vezes a sua altura. Então você se arriscou bastante na sua vida. Isso daqui é muito mais fácil. O que acontece? Fazer atividade física é bem legal. Você pode, mesmo dentro do centro urbano, ter outras visões da própria cidade onde você vive. Aqui mesmo, se você chegar em Guaratiba, existem locais que você consegue fazer e tem um visual de toda essa restinga daqui de uma maneira fantástica. E o detalhe, você não consegue dar valor àquilo que você não conhece. Se você não conhece, você vai dizer, é um monte de mato. E ainda por cima tem lodo. Mas quando você vai ali dentro catar, você vê a vida de milhares de pequenos caranguejos que saem do buraquinho. E do lado, o que está passando do lado deles? A parte da natureza e as aves que se alimentam daquilo de uma maneira singela muito interessante. Mas só você estando lá e sujando o pé de lama para ver. Daqui você vai ver, é um mato cheio de espinho. E você não vai dar valor àquilo que você nunca sentiu. Isso é natural. Se você não dá valor àquilo, quero fazer um conjunto aqui habitacional. Quero chegar e fazer daqui derrubar tudo e fazer uma bela praia e aterrar isso tudo. Vai ficar melhor, vou ter o visual do mar, né? O que acontece? Aquilo que você não tem sensibilidade e você não viveu de perto, você não dá valor. E se você não consegue ver, você não dá o valor que tem. E ver de cima das montanhas, você consegue ter uma ideia muito melhor daquilo que você está fazendo. Então, de lado alto, impacta muito mais. É legal o ganho? Você tem atividades físicas, você pode fazer, show de bola. Todo mundo faz atividade física de um jeito ou de outro. Ou caminha na praia, ou anda. Agora, percebe só uma coisa. Quem de nós já não saiu um dia e foi para um churrasco com os amigos, ou minto? Em vez de churrasco com os amigos, você foi para uma cachoeira. Se você chega numa academia, fica 2, 3 horas lá malhando, se você que gosta de malhar, ou outros que gostam de correr, ou outros gostam de bicicleta, ou gostam de fazer dança, não interessa. Vai ficar 2, 3 horas, sair legal, no meio do dia, ótimo. Agora, no fim de semana, por exemplo, você foi com a cachoeira com o pessoal, você fica o dia inteiro. Você anda o dia inteiro e volta. Você se imagina ficar na academia o dia inteiro, depois voltar tão contente quanto você voltou da cachoeira com os seus colegas? Os momentos são distintos. Você se permitiu, olha, eu vou largar daquela coisa de privilégio, eu vou andar pra caramba, eu vou ganhar calo, eu vou pegar o ônibus cheio, não interessa. O interesse é o resultado que você tem depois, que tem um pagamento enorme. E isso é o que dá valor pra gente. Tá? Então, quando você vai na montanha, uma coisa muito interessante, porque primeiro você tem que querer. E uma vez você querendo, esquece os limitadores. Vai até onde você consegue ir e vai se ambientando disso. Eu não tenho preparo, tudo bem.
Toda grande caminhada começa com um passo. Vai fazendo aos pouquinhos. Pensa no Pedro, vou fazer. Começa fazendo um hiking, depois um trekking, depois você faz algo de longo curso. Você vai até onde? Até onde você conseguir, até onde sua vontade deixar e seu corpo permitir. Fora disso, qualquer outra limitação que os outros falarem para você. Você é mulher, você é baixo, você é gordo, você é... Esquece, isso é a opinião deles, isso não é a vontade sua. A vontade sua você dita, claro que com saúde e com preparo. Ah, mas será que eu posso? Não posso? Se avalie. Se permita fazer isso. Não estou com preparo? Vou me preparar. Não vou simplesmente sair hoje e vou andar 50 quilômetros. Começa, vai na esquina, volta, mas você se permita se mexer. E quando você sobe, você se permite fazer muita coisa, porque na montanha não aceito. Vou andar 50 quilômetros subindo, correndo. Tem um maluco que faz isso. Mas é um ou outro, como o Usain Bolt tem um ou outro também. Mas a maioria, como todos nós, consegue subir muito bem a montanha, descer, ficar hora lá, numa boa. Não interessa muito se você tem idade ou não. Simone está aqui para mostrar que faz tudo que você pode fazer, dentro das limitações dela e do tempo dela. Não vai fazer num tempo recorde, mas vai fazer. Do mesmo jeito que a gente. E vai ter tanto prazer quanto a gente por fazer isso. Então você pode se permitir ter prazeres com isso, levar isso para outras pessoas. E quando você faz isso, você começa a ver detalhes da natureza que você não presta muita atenção, você passa batido. E muitas das vezes está na tua cara algumas belezas que você não está acostumado a ver e que é uma coisa chata, um fungo, né? Ou alguma coisa que está perto de planta, mas eles estão passando todos os dias na sua frente e você nem percebe algumas coisas tão belas e tão incríveis que a natureza consegue fazer e que está do seu lado. Então permita-se que você, independente de qualquer preconceito, de qualquer regra, idade, tipo físico, não interessa. Permita-se que você consiga fazer mais coisas. E subindo montanha, uma coisa interessante, geralmente é uma atividade que você vai caminhar, que você tem que planejar e que vai te permitir você encontrar com seus amigos, putz, uma pena, só vendo daqui. E principalmente poder encontrar com você mesmo, que é o principal. E com isso você consegue ser um pouco mais feliz. Encerrado, pessoal.